Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio, uma semana que a gente teve um feriado na terça-feira, uma semana meio incomum, mas de qualquer maneira, mais uma semana de mercado. Muito bem, tivemos ontem uma alta de quase 1% e hoje uma queda de 0,70, 0,80, depende de como fechou. Deixa eu ver aqui. Mas por aí mesmo, o índice Bovespa fechando em queda aí próximo a 0,70 por aí. As ações separadamente têm sofrido variações diferentes. A mais volátil da semana, quem essa semana resolveu variar mesmo para valer, foi a Petrobras. Ela tem tido pregões com 2% de alta, outros com 2%, 3% de queda, como foi o dia de hoje, e isso tem feito com que a sua volatilidade suba um pouco, pois a semana passada ela estava muito baixa, já chegando perto da volatilidade de Vale. A OGX continua variando, não é nenhuma novidade, e com relação ao cenário internacional, a gente continua de olho na Espanha, continua de olho em Portugal e aí nas soluções da Europa, e também acompanhando a situação de uma recuperação ou de uma piora econômica tanto dos Estados Unidos quanto da China. Esse é o compasso. No cenário nacional, a gente vai se acostumar agora a acompanhar a inflação, podem se acostumar, pelo menos uma vez por semana a gente vai ter um dado de inflação que vai fazer o mercado mexer. Esse é o drive do ano. Além disso, essa briga grande aí do governo contra os bancos na tentativa de baixar o spread bancário, que é muito interessante, né? Eu decidi, por vontade própria, acompanhar todo esse desenrolar apenas como uma pessoa que está assistindo, um telespectador, então não tenho opinião, não vou opinar muito. De qualquer maneira, acredito que seja válida essa iniciativa do governo de promover um margin squeeze, uma diminuição da margem através da competição, através da utilização dos seus bancos comerciais, mas ao mesmo tempo acho que não dá para exagerar, porque uma atividade que tem uma determinada característica, principalmente uma atividade que tem alavancagem, que mexe com risco, um risco muito grande, risco sistêmico, a gente não pode ficar brincando. Mas acho que o nosso papel de sardinha, de investidor pequeno, é acompanhar, aprender com o processo e tirar alguma lição disso. Então a gente anda meio sem direção do mercado, a verdade é essa. Há mais de uma semana que eu venho mostrando para vocês que a gente está acumulando, né? Se você puxar um setup de livro, que é aquele setup de latinha chacoalhada, bandas de Bollinger se aproximando e tudo isso, está muito característico. E o que a gente aprende, né, na análise técnica é que o mercado não fica muito tempo acumulando. Em algum momento ele vai ter que explodir, estourar para algum lado. E os trading followers, o pessoal que segue tendência, que é uma parte significativa do mercado, vai reforçar esse movimento de estouro para algum lado. Isso vai acontecer. Então é bem possível que nas próximas 2 semanas a gente tenha a definição do movimento. Uma argumentação, um discurso totalmente análise técnica e inconclusivo, né? Como não deveria deixar de ser. Mas acho que essa é a natureza mesmo de quem faz esse tipo de análise estatística. Simplesmente dizer que por estar parado e por estar acumulando, em algum momento vai explodir para algum lado, e que provavelmente esse movimento vai ter um eco, porque é o que costuma acontecer. Antes de eu tirar o meu rosto aqui e passar para mostrar planilha, mostrar estratégias e tudo isso, vamos ler alguns comentários. O M5005 diz assim: no Brasil não haverá problemas, o sistema financeiro é travado. Você não faz muitas operações que lá fora são normais. É verdade, a gente tem aqui um nível de alavancagem menor. O nível de alavancagem médio desses bancos comerciais é muito menor do que
até o que foi determinado em Basileia II, que é o último tratado de risco internacional. O Rick está comentando que é o 8º dia com candle alternando entre o verde e o vermelho, é isso mesmo. E o Mentira está dizendo assim: Roxo, operar opções com 100% de delta é alavancagem? Compensa fazer esse tipo de operação? Vamos comentar daqui a pouquinho. Deixa eu passar primeiro o Petro-E e aí depois a gente fala um pouquinho sobre compra de opções com 100% de delta, que é a pergunta do Mentira e que a gente vai poder, sei lá, levar uns 10 ou 15 minutos falando sobre esse assunto, que é um assunto rico, interessante, que faz a gente pensar bastante. Então, estamos mudando aqui a tela para a planilha de opções, aquela planilha que vocês já se acostumaram. Ontem tivemos mais uma reunião para tentar transformar o software de acompanhamento de opções aí do site do Banif em algo semelhante, que seja um pouco mais simples, que tenha um pouco mais da cara da planilha. Ao mesmo tempo, essa reunião é no sentido de transformar a planilha em software, né? Então a gente convergir para uma solução em comum. Eu acho que é muito legal, porque os dois tipos de solução têm grandes vantagens e algumas desvantagens, então a gente vai ter que ver como que a gente consegue aproveitar as vantagens de cada uma das soluções. A planilha de Excel ela é bastante simples, muito mais simples e muito didática. Você aprende porque as equações estão na tela, porque você simula e tudo mais. E o software é legal porque ele é software, né? É muito mais fácil de você mexer, não tem que ficar atualizando, não corrompe, tudo isso. Então a gente está nesse processo e além disso há algumas melhorias quantitativas, mas que dizem mais respeito ao nosso bate-papo de quarta-feira, que é aquele bate-papo sobre estratégias quantitativas. A outra boa notícia é que hoje é recorde de público, um monte de gente assistindo o programa aí. Eu vou ser sincero que algumas semanas atrás me senti falando para muito pouca gente, assim, estava me sentindo um pouco desprestigiado. Agora estamos com bastante gente no site. Vamos lá, vocês estão vendo aqui a tela de OGXE. Vamos para Petro-E primeiro. Petro 21,38, ontem ela fechou 22, quase acima disso, quer dizer, hoje já devolveu tudo que ela subiu ontem. Isso tem acontecido. Faltam 12 dias úteis para o vencimento da E, quer dizer, dá 2 semanas e mais alguma coisinha, é pouco tempo. Se você for montar uma operação nova cara, tipo comprar papel, fazer trava de alta bem dentro do dinheiro, ou fazer trava de baixa bem dentro do dinheiro também, tem que tomar um pouco de cuidado porque falta muito pouco tempo, você vai ter que daqui a pouco fazer uma rolagem. Então isso é algo que tem que ser levado em consideração. A Petro E19, eu acho que é a mais dentro do dinheiro que a gente vai acompanhar. Vou deletar essa trava de alta aqui que não está nos ajudando. Não vou deletar não. Isso aqui é uma operação que a gente está acompanhando no chat de segunda-feira, no chat mais basicão. Vou alterar aqui, vou usar outra planilha para não bagunçar os controles aqui do TG e do Márcio. Legal. Petro E19, então 2,60, 18,88 é o strike dela, 33 e 34 de vol. Lembra que a gente falou algumas, acho que na semana passada mesmo, que a volatilidade implícita ela é sempre mais sensível do que a volatilidade histórica. Ela sempre sobe mais rápido e cai mais rápido. Vocês se lembram que a gente tinha Petro com volatilidades bem abaixo de 25%, 26%, então a volatilidade implícita de Petro já começou a esticar, já deu uma esticada depois desses dias de variação. Se a gente tiver uma variação nessas próximas semanas de fato, um rompimento para algum dos dois lados, isso vai fazer com que a volatilidade suba. Então é uma possibilidade bastante razoável de que a volatilidade suba. Se o rompimento for para baixo, aí essa alta da volatilidade ela é muito mais acentuada. Então acho que a nossa lição de casa para o final do dia é a gente pensar em algum tipo de estratégia para se beneficiar dessa compra de volatilidade. Infelizmente, não são todos os papéis que estão na mesma situação do que o índice, mas eu acredito que se houver um rompimento do índice para algum dos dois lados,
os papéis de opção PetroVale e OGX vão acompanhar, vão ter também a sua volatilidade aumentada. Como a volatilidade de OGX já está muito alta, já está em 40 e tantos %, e por mais que a volatilidade do índice suba, pode ser que a dela permaneça igual. A Petro também teve a sua volatilidade aumentada nessa última semana. A gente poderia pensar novamente em fazer um boi, uma compra de volatilidade na Vale, que é uma simulação que nós vamos fazer para o final do dia. Vamos ter que ter tempo para isso. Então vou tentar correr aqui com um assunto e daqui a pouco já responder as perguntas aqui que estão sendo feitas. Muito bem. Então a Petro E19 está com uma volatilidade em 33%, ela tem praticamente 100% de delta. É o caso do que o Mentira estava nos perguntando, seria esse tipo de opção que a gente compraria, a tal da opção com quase 100% de delta. O fato é que não existe uma opção que tenha exatamente 100% de delta, a não ser que falte 1 ou 2 dias para o vencimento, e aí você está comprando uma opção que praticamente já venceu, né? Então quando a gente fala opções com 100% de delta, são opções assim, com delta em 96%, 97%, e aí o que acaba acontecendo? Você vai pagar uma taxa por isso. Nesse caso específico, você pagaria uma taxa de 0,53 pelo período, o que daria uma taxa de 0,93 ao mês. Então, você, ao invés de comprar o papel, você compra a opção. Essa que é a estratégia que está sendo perguntado pelo Mentira. A gente vai comprar as opções com delta próximo a 100%, essas daí que estão para vencer, faltam menos do que 15 dias úteis e que são pelo menos 2 strikes dentro da grana. Esse tipo de opção é a opção que a gente diz que está com delta próximo de 100%. Qual que é a ideia? Eu acredito que o papel vai subir, que a Petro vai subir. Pode não ser agora, pode ser semana que vem ou na outra. Eu tenho uma convicção de que ela vai subir. Essa convicção pode ser de curto ou de longo prazo, tanto faz. Eu tenho dinheiro para comprar as ações da Petro. Tá? Eu tenho a grana para comprar, digamos, 3 quilos de Petro. Tenho 66 mil reais. Só que eu estou a fim de fazer um tipo de estratégia que possa ser melhor em termos probabilísticos, que possa me dar mais chances de ganho e um risco menor de perda. Então aí o que eu posso fazer como alternativa? A alternativa seria o seguinte: você compra essa opção que tem o delta lá em 97%, e comprar essa opção que tem o delta em 97% hoje custaria R$ 2,60. Digamos que seja uma opção de R$ 2,70, que tem um delta um pouquinho maior ainda, que seria o ideal, tá? Mas R$ 2,60 já é legal. Significa que você vai gastar 12, 13, 15% no máximo do valor do papel. Você não vai gastar mais que 15% do valor do papel, pelo menos nesse caso. Então, ao invés de você gastar os 60 e poucos mil reais, você vai gastar quanto? Você vai gastar 7,5. E o resto, os 58, 57 mil reais que sobraram, o que você vai fazer? Você vai depositar num CDB. Ou você vai depositar num fundo DI, você vai depositar fazer algum tipo de aplicação financeira. Uma LH, alguma coisa que te dê um rendimento que seja o CDI ou mais do que isso, idealmente. Muito bem. Então, ao invés de você comprar o papel, você comprou alguma coisa que se comporta na alta quase igual ao papel. 97% do que subiu o papel, essa opção subiria. Então, é como se você estivesse comprando o papel de maneira sintética. Olha, imagina você contando isso para o seu cunhado no final de semana. Na hora que ele falar que leu um livro enjoado, alguma coisa, você fala: olha, eu estou aprendendo a fazer uma operação de compra de ações sintética. Olha que sofisticado que é isso. Mas é isso que a gente faz mesmo. Gasta R$ 2,60 como se estivesse comprando papel. Agora, Roxa, eu tenho 60 e poucos mil reais, eu posso comprar 30, 25 quilos dessa opção e esperar o mercado subir e rachar de ficar rico? Poder você pode, mas aí você não está fazendo uma alternativa à compra do papel de maneira mais inteligente. Você está simplesmente fazendo uma alavancagem maluca e, se der certo, calça de veludo, tô rico. Mas se der errado, bunda de fora, nem calça você vai ter para usar. Então a verdade é essa: você precisa de uma alternativa que melhore as suas chances, mas eu não vou ensinar nenhuma alternativa que a gente fique rico de um dia para o outro, porque senão eu já teria feito ela comigo e já estaria rico, muito rico, e talvez nem estivesse dando aula aqui.
ou se tivesse o ambiente seria outro, talvez um iate, alguma coisa assim. Tirando a brincadeira, gente, vamos continuar. Você comprou 3 quilos de opção, gastou R$7.000, R$7.800, ao invés de comprar o papel. Com o dinheiro do papel você depositou numa renda fixa. E aí você está comprado em alguma coisa que é quase igual ao papel. Se o mercado subir, você ganha igual. Se ele cair no começo da queda, você também perde igual. Mas o interessante é que você ganha na alta, mas na queda você perde menos. Por quê? Porque quando o mercado começa a cair, duas coisas acontecem. A primeira é que o tal do gama vai impactar negativamente o delta na queda, fazendo com que o delta da tal da opção seja cada vez menor. Significa que no primeiro real que o papel cair, de fato você vai perder praticamente igual com o papel estando comprado na opção. Mesmo que ele caia muito rápido. Mas no segundo real que o papel cair, dá uma olhada. Essa opção tem um gama de 5 centavos. Isso significa que se o mercado cair R$1, esse delta vai estar pelo menos em 90%. Roxo, mas 5% não daria 91 e pouco? Não, mas o gama tem um efeito um pouco maior. Você pode aumentar um pouco esse efeito do gama, porque tem aí um atraso na modelagem matemática do Black-Scholes. Não vou ensinar essa parte matemática, mas simplesmente, se você vê um gama de 5, pode colocar uns 7% de queda, uns 7 centavos de queda, que é mais ou menos o que vai acontecer. O que é mais interessante? O mais interessante então é que no primeiro real que o mercado cair, você não vai perder R$1. Você vai perder 95, 94 centavos. Então você vai ter uma economia em comparação com o papel, do que se você tivesse comprado no papel. No segundo real, o delta dessa opção já cai para uns 80. Então significa que no segundo real você vai perder quanto? Vai perder 82, 83 centavos ao invés de perder 90 e pouco. No terceiro real que o mercado cair, você já está perdendo 75% da queda apenas. 75 centavos. Significa que se houver uma queda de uns R$5 no preço da Petro, só por conta do efeito delta gama, você perde, ao invés de perder R$5, você perde 3,5. 3. Por quê? Porque no meio do movimento o delta vai ficando cada vez mais baixo. E se o mercado cair uns R$5, certamente o delta dessa opção que você está comprando vai cair para uns 30%, 40%. Então ao invés de você perder R$5, você perde 3,5, 3. Então você tem alguma coisa que na alta te dá o mesmo ganho do papel, mas na queda ele te amortece a perda. É para isso que serve você comprar opções no lugar de ações. Muito bem. Roxo, o problema é que se o mercado voltar a subir de novo, você não vai ganhar os 100%, você vai ganhar 40%, 50%, 60%. Depois de R$5 é que você vai voltar a ganhar 100% da alta. É por isso que a gente indica que quando o delta da opção que você está comprado atingir mais ou menos 60%, tem que ter uma regra. Pode ser 65%, pode ser 70%, pode ser 60%, pode ser 55%. Mas você tem que definir uma regra e cumprir essa regra. É muito importante que você cumpra o seu plano. Quando chegar em 60%, o que você faz? Você pega essa opção que agora caiu muito menos do que o papel, ao invés de você perder R$5, você perdeu 4, o delta dela está em 60%, você vende essa opção, resgata um pedaço da sua renda fixa e recompõe a compra. Compra de novo a mesma quantidade de opções numa opção de novo bem dentro da grana com 95%.